Para o estudo de hoje, teremos a colaboração dos amigos Richardson Miranda e Eurípides Farley. Com a palavra, os facilitadores. Boa noite a todos, aos internautas também que nos acompanham. Nas perguntas que nós temos hoje, a primeira que nos chega: quando ocorre a ligação do espírito ao corpo físico na reencarnação? A ligação do espírito, a gente tem que anteceder um pouco esse processo da reencarnação, nos remetendo que os espíritos, quando estão no plano espiritual, eles traçam os seus planos reencarnatórios segundo as suas necessidades de aprendizado e evolução. E dentre esses planos reencarnatórios, que é um planejamento da vinda dele para esta escola, que é chamada de mundo de provas e expiações, que, de acordo com o seu grau de evolução, é a escola que pode, neste momento, lhe proporcionar o aprendizado e a experiência necessárias para ele seguir na sua escala evolutiva. Então, esse plano reencarnatório, ele pode se cruzar com de outros espíritos que também têm necessidades semelhantes, ou que nós temos algo que pode ajudar aqueles espíritos, ou eles têm a nos ajudar. E quando esses planos reencarnatórios se cruzam, estes espíritos então veem que a possibilidade de fazerem uma reencarnação no mesmo seio familiar, ela se torna mais oportuna para gerarem essas oportunidades de aprendizado, de reparação e até de reconciliação. E tudo isso já fica traçado. E assim, nós começamos a vir para cá, a reencarnar. E para virmos, temos que ter os pais, que aqui nos receberão, que já são espíritos reencarnados em corpos biológicos, que assim nos proporcionarão um novo veículo físico. Neste ponto é interessante nós ressaltarmos que os pais proporcionam um novo corpo físico para o espírito que irá reencarnar. Os pais não criam um novo espírito. Esse espírito ele já existe. E de acordo com esses planejamentos que ocorreram lá no plano espiritual, eles assim se dispuseram a receber no seu lar, como resultado da comunhão entre esse casal, este espírito na condição de filho. Porque esse espírito tem algo que pode lhe ajudar no aprendizado, como eu disse, e eles também têm algo a ajudar esse espírito que vem ficar sob a tutela deles aqui neste plano terreno. Então, quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, neste momento, este espírito que está no plano espiritual, que já está preparado para a reencarnação, e que estes pais, em comum acordo com este espírito, já acertaram a sua vinda na condição de filho, ali naquele momento, há a ligação perispiritual deste espírito ao corpo físico que, ora, através da fecundação do óvulo, ele começa a se formar. Então, quando há a ligação do espírito ao corpo físico, no momento da fecundação, no momento que inicia a vida, este espírito já é ligado a este corpo físico que começa a ser moldado. E ressaltamos que quando as células vão se dividindo e tomando o primeiro formato do corpo físico, ali nós observamos que começa a ocorrer a reencarnação de fato, pois este corpo físico está sendo moldado ao entorno do perispírito, deste espírito que está reencarnando. Até que, ora, ele será totalmente encapsulado pelo corpo físico, e aí
dizemos que ele está já totalmente dentro deste corpo físico e já está reencarnado e segue para os estágios finais da gestação, que é da maturação do corpo físico, do crescimento e ora o nascimento para ele vir começar então a sua jornada neste plano terreno. Boa noite a todos, boa noite também aos amigos internautas. Richardson, mais uma vez para nós é uma alegria estarmos reunidos aqui para estudarmos juntos, lembrando aí que vocês podem fazer perguntas, temos os nossos amigos voluntários auxiliando aí com papel e caneta. Uma pergunta que já nos chegou aqui na noite de hoje, o qual a gente percebe que no fundo há um desgosto pela vida, há um estado de aflição, há um sentimento profundo de ingratidão. Então a pessoa diz assim: minha vida está horrível, tenho medo do futuro e não consigo ser grata por nada, isso me faz muito mal. Sinto muita inveja, como posso mudar essa minha vibração tão negativa? Está tudo péssimo. Obrigado. Bom, primeiro, para a gente entender todas as questões que nos afligem, todas as dores que nos vêm à tona, nós vamos entender o processo inteiro de tudo isso relacionado ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, os males que próprio Kardec já nos trouxe como o maior mal da humanidade, né, Richard? Tudo isso está relacionado a nós, dentro de nós, latente em nós. Porque quando se coloca que não é grata por nada, se a gente for analisar na nossa vida diária, tudo aquilo que nós recebemos, nós temos que ajoelhar e levantar as mãos para os céus e agradecer imensamente tudo isso que nós temos. Porque muitas pessoas hoje, por muito mais dificuldades do que a nossa, talvez leria isso aqui e diria: poxa, então se a tua vida hoje está nessa situação, imagina a minha. Né? Para as pessoas hoje que estão dormindo nas calçadas, para as pessoas hoje que não têm um lar para onde retornar com essa chuva que cai lá fora, para as pessoas que não têm o alimento, o pão de cada dia, para as pessoas que não têm o trabalho onde possa ir buscar através deste trabalho, com o suor do seu próprio rosto, conforme Jesus nos diz, o alimento, o pão de cada dia. Então, para a gente buscar o entendimento de tudo isso e começar a, de fato, como podemos mudar essa nossa sintonia, essa nossa vibração, vamos voltar mais uma vez. Eu gosto de falar sempre isso porque é de fato aquilo que nos toca, conforme Santo Agostinho vem nos fazer refletir aqui na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Nos conhecer a nós mesmos, começar a compreender de fato aquilo que nos aflige, aquilo que nos magoa, aquilo que está doendo em nós. E o que eu posso fazer para transformar isso em algo que possa melhorar, conforme aqui na pergunta: como posso mudar essa minha vibração? Procurando primeiramente, entendendo o seu processo e buscando na oração, conforme Jesus nos ensina, elevando assim o sentimento a Deus nosso Pai, lembrando que Ele zela por nós, que Ele está conosco, que as aflições, que as dificuldades que surgem, muitas das vezes são equívocos das nossas próprias escolhas. Devido ao nosso livre-arbítrio, vamos colocar assim, escolhemos às vezes as coisas equivocadas para nós. E aí, em certo momento, aquilo vem de forma mais pesada, que às vezes fica mais difícil de suportar, mas nós temos que perseverar, buscar e entender tudo isso. Assim, Kardec vem nos dizer que as aflições, elas são todas questões que nós mesmos causamos para nós mesmos, tanto em outras existências como nessa mesma existência, ou seja, escolhas do nosso próprio livre-arbítrio. E aí nós achamos que podemos fazer tudo, que nós temos liberdade de escolha, mas esquecemos que essa liberdade de escolha é responsabilidade que em determinado momento vai nos cobrar
por essas escolhas. Ou seja, Paulo também nos chama a atenção dizendo que nem tudo é lícito. Ou, na verdade, ele diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, se não convém, por que eu tenho que querer todas as coisas, né, Richard? Por que eu tenho que querer abraçar a todas as coisas? É compreender isso e começar a analisar desta forma. Fazei ao outro o que se quer para si mesmo, conforme Jesus nos disse. Quando nós começarmos a amadurecermos o nosso sentido nessa busca, nós vamos começar a dar um passo analisando. Se eu fizer isso, eu posso estar ferindo alguém? Eu posso estar magoando alguém? Eu posso estar infringindo a lei de Deus, causando um mal-estar ou algo que eu possa prejudicar alguém? Então, de fato, o que eu posso fazer para transformar a minha vida em paz, em tranquilidade, em serenidade? Primeiro, buscando, conforme Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que o trabalho é toda ocupação útil, ou seja, se dedicar a alguma coisa, começar a entender que há outros que sofrem, de fato, muito mais do que a nós mesmos. Que se eu tentar ajudar de alguma forma, eu também posso sair, eu também posso crescer e auxiliar nesse sentido. Porque a dor, na verdade, ela vem para nos corrigir de certos equívocos que estávamos cometendo, né, Richard? Ela vem nos mostrar que, de fato, nós precisamos mudar o caminho. Tentar entender que isso está me afligindo, mas não quer dizer que eu tenho que, como se diz, morrer por isso. Eu tenho que lutar. Lutar para vencer a dificuldade, vencer a dor e sair disso. Buscar meios, recursos, formas que eu possa caminhar melhor e compreender melhor. Então, de fato, nós realmente somos muito ingratos com tudo aquilo que nós recebemos do Pai Celestial, das bênçãos que nós recebemos da vida. Se nós formos fazer uma oração sentida a Deus nosso Pai, primeiramente, conforme Jesus já nos colocou, antes de vir ao altar, pedir, volte e analise se não há algo que precisa corrigir, que precisa refazer seu caminho, de vir aqui deixar a sua oferenda. Ou seja, analisar que de fato às vezes a gente está ali lamentando e estamos recebendo muito mais do que merecemos. Estamos ganhando muito mais do que precisávamos. Ou seja, nós às vezes estamos lamentando à toa. Não é mesmo, Richard? Por que ocorrem abortos espontâneos? Quando nós nos debruçamos nessa questão da reencarnação, nós temos que pensar que existem espíritos que necessitam reencarnar, mas neste momento eles não possuem as condições perispirituais necessárias para lhes permitir até que este corpo físico, que vai ser moldado em torno desse perispírito, né, o qual ocorre no processo da reencarnação, como eu disse anteriormente, desde lá a fecundação, ocorra. Porque nós temos espíritos no plano espiritual que estão traçando, estão planejando, estão em condições de reencarnar. E aí nós vemos lá que temos 3 tipos de reencarnação: a de provação, a de expiação e a compulsória. Espíritos na condição de reencarnar, porque necessitam aprender e passarem, né, por uma condição de expiação, ou seja, de provação, são espíritos que geralmente apresentam uma estrutura perispiritual que lhes dá a condição para passar pelos processos biológicos da reencarnação e que haja a construção deste corpo biológico para que esse espírito aqui esteja neste plano de provas e expiações. Outros espíritos que nós chamamos que muitas vezes passam pelo processo da reencarnação compulsória. O que é o processo de reencarnação compulsória? Quando o espírito ele se encontra no plano espiritual, mas ele não dispõe de condições de esclarecimento, de evolução suficientes para ele decidir, traçar, definir uma reencarnação. Muitos, às vezes, se encontram até nas regiões umbralinas, como nós temos o caso, né,
do próprio Santos Dumont, que tem um livro que relata muito bem a história dele, que desencarnou em decorrência de um suicídio, e apesar de ser um espírito de dotada inteligência, que trouxe tantas evoluções aqui para o plano terreno, ele se perdeu no cunho da evolução espiritual. E, em determinado dias, quando ele retorna para o plano espiritual, ele acaba se fechando tanto, se endurecendo, que ele fica nas regiões umbralinas e sofre o processo de decomposição do corpo perispiritual, assumindo a forma ovaloide ou ovoide, que são espíritos que estão num processo de degeneração perispiritual. Que isso manifesta o estado de conflito que esses espíritos vivenciam e que no plano espiritual eles acabam se tornando até incapazes de retomar, de começar de novo, de tentar fazer um final diferente, como o Emmanuel falava muito, né? E o Chico nos trazia isso. E alguns espíritos nesse estado, há equipes espirituais que têm que intervir e muitas vezes eles passam até por um processo de reencarnação compulsória. Ou seja, alguém, uma equipe, vai ter que intervir por eles. E quando esse espírito é trazido, muitas das vezes, por ele já estar sofrendo esse processo de degeneração perispiritual, quando ele é ligado a algum novo corpo físico que está sendo gerado através da fecundação do espermatozoide do óvulo, a parte biológica que começa a ser construída, ela não consegue dar seguimento porque esse próprio espírito ele não possui esta condição perispiritual. Mas é inválido? Não. Pelo contrário, esses reencarnes que são trazidos, eles provocam nele um choque anímico, que é que ele possa ter essa descarga dessa energia do próprio corpo biológico e fazer com que ele retome, que ele comece a reativar suas memórias e a ter condição de, pouco a pouco, retomar a sua condição, para aí sim, essa própria moldagem que pouco ocorre do corpo biológico, o próprio organismo evolui para um aborto espontâneo, o ajuda a começar a reconstruir o próprio corpo perispiritual. São processos que vão várias vezes seguindo, até que este espírito tenha a condição de retomar e permanecer num corpo biológico, que pode ser também as respostas de alguns espíritos que reencarnam em situações que os corpos físicos nascem sem membros, nascem anencéfalos, sem cérebros. Uma das situações, tá? Porque existem, cada caso é cada caso. Mas aí eu estou explicando uma das situações porque ocorrem abortos espontâneos. E o que acontece com esses pais? Esses pais, muitas vezes, são solicitados, alguns, a se doarem para receber esses espíritos, e também para que eles possam, muitas das vezes, eles têm a necessidade de expiar esse desejo de ter um filho e a gestação não se consumar, né? Ela não se finalizar, que é também uma oportunidade de aprendizado. Né? Nenhuma folha cai da árvore sem Deus permitir. Então, todas as situações, elas têm que ser vistas como oportunidade de aprendizado. Nós não estamos em nenhuma situação por acaso. Seja pela oportunidade de aprender pela expiação, seja pela aprovação direta, tudo é oportunidade de aprendizado. Esta é uma situação que pode acontecer de abortos espontâneos. Outras situações ímpares, que aí nós vamos achar lá no próprio Livro dos Espíritos, trazem algumas questões, que o espírito reencarnante que planejou a reencarnação, que em comum acordo com esses espíritos que o aceitou, né, ele viu na condição de filho, pode acontecer com que haja alguma interrupção, porque aquele espírito, no processo biológico da reencarnação, ele tornou-se em dúvida, não conseguiu, e aí pode interromper
em alguns casos, até que depois possa ser retomado isso. Tá? Então, cada caso é cada caso. Aí eu trago essas situações só para exemplificar e já trazer algum conhecimento a respeito desses processos. Lá o Livro dos Espíritos tem um capítulo dedicado única e exclusivamente a isso. Várias perguntas que Allan Kardec foi fazendo essa pesquisa junto desses espíritos e que nos trazem todas essas visões, essas abordagens, esse conhecimento a respeito dos processos da reencarnação. Só voltando aqui à pergunta que foi feita anteriormente sobre a questão das aflições que a pessoa passa, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz no capítulo 28, que é o capítulo sobre a coletânea de preces espíritas, no item 28, ele diz assim: é necessário não considerarmos como felizes somente apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do que o aflige. Se diariamente anotássemos os benefícios que recebemos sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Então, mais uma vez, só para a gente ressaltar, não é colocando para a pessoa que perguntou, mas é tentando mostrar que, às vezes, a gente esquece realmente das coisas boas que também já vivemos e fica pegado só nas coisas ruins que estão nos acontecendo. E esquecendo que, às vezes, isso é um alerta, é um sinal que nós precisamos redirecionar a nossa caminhada, né? Buscar um novo rumo para tudo isso. Outra pergunta que nos chegou, dizendo assim: isso de ver vultos, escutar vozes, é sinal de que há espíritos maus está em minha volta, ou seja, que espíritos maus estão em minha volta, por isso sempre me atrapalha, tira toda a concentração, ainda mais depois de uns acontecimentos? Bom, para a gente entrar um pouco nessa pergunta, vamos voltar aqui na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: os espíritos influenciam em nossos atos e em nossos pensamentos? E aí os espíritos nos dizem assim: muito mais do que vos imaginais. Influenciam de tal maneira que eles vos dirigem. Olha só, então se às vezes nós temos sensações de ver vultos, de escutar vozes, e lembrando o que foi falado por Kardec aqui, que muito mais do que nós imaginamos, os espíritos estão à nossa volta, nos influenciando, e de tal maneira que, de certa forma, eles nos dirigem de que forma? Nas nossas ações, nos nossos pensamentos, igual foi colocado aqui, nos nossos atos, nas nossas atitudes. Por exemplo, tem situações que já ocorreram, que pela imprensa a pessoa é presa e mostra lá, o cara está totalmente, vamos dizer assim, doidão, né, Richardson? Não lembra do que aconteceu. E aí o que ele fez? Ele não lembra, mas ocorreu uma situação sinistra lá e ele causou a morte de alguém. Então, tipo assim, o que fez, além das questões que ele já traz em si, porque o próprio Kardec traz para nós, os Espíritos traz, que tudo isso está latente em nós. É como a historinha do lobo bom e do lobo mau. O que nós alimentar é que sobressairá. Ou seja, tudo isso está em nós. O mal e o bem está em nós. O que nós dermos mais sentido, o que nós fizermos prevalecer é o que sobressairá. Ou seja, o lobo que eu estou alimentando. Então, nós estamos mais propensos às questões pautadas ainda no mal, pelas questões que ainda nós trazemos da nossa animalidade, vamos colocar assim, do que mais ligados à questão do bem, que ainda nos assemelha aos espíritos mais evoluídos, aos anjos, aos espíritos protetores. Então nós ainda estamos mais conectados, vamos colocar assim, a essas questões relativas ao mal. Então, quando a gente compreender um pouco do nosso teor vibratório, ou seja, da nossa sintonia, a quem nós estamos dando ouvido, ou seja, quando Jesus colocava assim, né,
diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Ou seja, diga-me a quem estás dando ouvido, a quem estás sintonizando, que eu te direi com quem tu estás andando. Ou seja, o que nós estamos dando sentido? Se os Espíritos estão à nossa volta e se nós continuamos ainda cometendo equívocos, a quem nós estamos dando ouvido, né? Que caminho nós estamos tomando? Nós temos um caminho a seguir, que é o caminho que Jesus nos convida, que é o caminho da verdade e da vida. Que verdade é essa? A verdade que liberta. Através da mensagem do Evangelho, Jesus vem aqui nos ensinar esse caminho. Essa verdade que, através disso, nós vamos aqui burilando o nosso ser. Ou seja, vencendo as nossas más tendências, conforme Kardec traz para nós, que o verdadeiro homem de bem é aquele que consegue domar as suas más inclinações. Ou seja, vencer as suas más tendências. Cortar as arestas, conforme Jesus assim nos convida a refletir na parábola do joio e do trigo. Colocar de lado aquilo que não mais condiz, conforme Paulo nos fala sobre tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, quando a gente começar a caminhar desse jeito, a entender esse processo, nós vamos suavizando o nosso fardo, nós vamos começando a tranquilizar a nossa alma, nós vamos assim compreendendo a felicidade que Jesus coloca, que não será deste mundo enquanto estivermos ainda ligados às questões que nos prendem à matéria, que nos prendem aos prazeres mundanos, conforme o próprio Cristo diz assim para nós: viva no mundo sem ser do mundo. Nós não somos daqui, né? Nós estamos aqui de passagem, nós não ficaremos aqui eternamente, a menos que, conforme o próprio Cristo diz, se nós não vencermos todas essas dificuldades, só sairemos daqui depois que quitarmos o último ceitil, ou seja, depois que de fato nós estivermos vivenciado todas as experiências necessárias que irá nos conduzir a essa tal felicidade, essa rumo, essa perfeição que todos nós estamos destinados. Enquanto nós não compreendermos a essência espiritual que nós todos somos, que lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 914 até 917, vem nos trazer esse objetivo da vida. Qual é esse objetivo da vida para todos nós? Kardec nos diz assim, no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 11, ele diz assim: Deus quis que os espíritos se voltassem para os interesses da alma, o aperfeiçoamento moral do homem. Eis aí o fim e o objetivo da vida. E nós ainda estamos buscando o aperfeiçoamento material, as coisas materiais, esquecendo onde está o teu tesouro, está o teu coração, conforme o próprio Cristo nos alerta. Ou seja, esquecendo a essência espiritual que nós somos, esquecendo que somos seres espirituais e não seres carnais, que aqui estamos de passagem. Iremos sim morrer o corpo físico, voltaremos para essa pátria espiritual. E de que forma iremos voltar? Diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. Ou seja, diga-me o que estás fazendo e eu te mostrarei que estás agindo de que tal forma deveria agir, né, Richard? Então, às vezes, falta em nós justamente a compreensão maior do que o que realmente aqui viemos fazer. 3 perguntinhas básicas que a doutrina coloca, né, Richard? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Se nós começarmos a analisar tudo isso, vamos entender que aqui estamos num caminho de perfeição, que conforme as aflições que nós sentimos ou que surgem para nós, são equívocos nossos mesmos por infligir assim a lei maior, por desviarmos o nosso caminho do caminho que deveria ser. E aí a gente acha que pode seguir outro caminho conforme nós queremos fazer, né? Buscar novamente, entender essa reforma íntima, o que é isso? Essa reconstrução, esse novo olhar para a vida, olhar para o outro, para dentro de nós mesmos. Começar a compreender de fato o que eu sou, o que eu posso fazer, que eu não vou infligir, que eu não vou magoar ninguém, nem a mim mesmo. Porque conforme foi perguntado ao Chico, ele dizia assim, que ele sentia muito mal quando alguém o magoava, mas ele iria se sentir muito mais mal se ele é que tivesse magoado alguém. Porque
quando a gente faz a coisa para o outro fica com raiva, o outro sente. Mas o mal maior é nosso, porque nós causamos a discórdia no outro. Né, Charles? Nós é que plantamos a semente. E nós depois iremos colher. Quando um encarnado tira sua própria vida, o que poderia acontecer? Pois sabemos que somente Deus pode nos chamar na hora certa. A questão do suicídio. Tem várias obras, né, que nos trazem ensinamentos aí, e reflexões para nós entendermos essa ótica do suicídio. A primeira é da Ivone Pereira, que é Memórias de um Suicida, que traz uma coletânea de registros de espíritos que finalizaram a própria vida física e todos praticamente pensando que o fim da vida física é o fim do sofrimento da alma. E como nós sabemos que a alma é eterna e ela não finda com a morte do corpo físico, então nós já compreendemos que finalizar com o corpo físico é somente aguçar a dor que essa alma já experimenta, porque você trará uma nova dor para ela. Mas quando nós tratamos suicídio, nós temos que ter uma cautela e um cuidado para entendermos que cada caso é cada caso. Nós não podemos generalizar. Por mais que os espíritos nos trazem N experiências para nos ilustrarem as situações que aqueles que por um momento de dor, de sofrimento, que nós aqui não estamos para julgar, mas encontraram como resposta para pôr fim a essa dor e sofrimento, a morte do corpo físico, cada um experimenta da sua forma. Porque aí a gente tem que nos remeter ao livro Céu e Inferno, né, mais uma das obras espíritas aí, na qual no seu capítulo ele vai trazer para a gente o conceito de que é céu e de que é inferno. E que aí a gente vai entender que é um estado de consciência, que nós aqui encarnados, nós podemos, dependendo da situação que encontram a nossa consciência, nós podemos estar vivendo um estado de inferno ou um estado de céu. E que isso, né, ao despojarmos do corpo físico, perpetua. E aí nós vamos sentir de uma forma maior, porque ao estarmos em espírito, despidos do corpo físico, nós sabemos que as percepções, as sensibilidades, elas são maiores do que quando nós estamos neste invólucro carnal. Então nós temos que pensar o seguinte, não é Deus nos dar a oportunidade de traçarmos a nossa vinda para cá, que é o que eu falei anteriormente dos planos reencarnatórios. E para isso nos é dado a condição de até sabermos prever qual o tempo dessa estada, que aqui nós temos que ter, que será suficiente para podermos vivenciar, experimentar, provar, expiar tudo aquilo de que necessitamos para aprender e ou colocar em prática o aprendizado que já adquirimos. Então, é dado segundo aquilo que nós pedimos. E nós planejamos essa estada. E a manutenção do fluido vital que vai fazer com que este corpo físico ele esteja viável para durar o tempo que eu tracei, que seja necessário para que está, ele vai ser dado de acordo com o planejado. Então, se no meio do caminho eu interrompo esta estada, os liames que me ligam enquanto espírito ao corpo físico, eles não têm como serem rompidos antes do prazo planejado por quem? Por mim mesmo. Não é? Então, infelizmente, o indivíduo, sim, pode experimentar
esse estado desse desligamento abrupto do corpo físico e estar apegado a ele até que este processo finalize e, principalmente, o que prende esse espírito a este corpo físico e a esta situação é o seu estado mental. O inferno ou o céu que ele se encontra. E principalmente que nós observamos os espíritos que relatam situações de suicídio, é que, como eu disse anteriormente, eles queriam não acabar com a vida, eles queriam acabar com a dor. E quando eles veem que o corpo físico finaliza, mas a dor permanece, porque é uma dor que está na alma, eles se encontram num estado maior ainda de inferno de consciência, porque esse sofrimento ele pode se aguçar, porque é ele com ele mesmo, de acordo com o seu nível de evolução e de esclarecimento, para ele conseguir perceber, para ele conseguir aceitar, para ele conseguir retomar a sua consciência no plano espiritual. Então é um processo individual. Não existe ninguém que castiga. Deus ele é misericordioso. Ele é de bondade infinita. E ele não vai castigar ou impor penas ou qualquer tipo de castigo para qualquer filho e qualquer erro que esse filho tenha cometido, que seja esse de interromper a própria vida, porque Deus é misericordioso, ele acolhe a dor. Ele vai entender que, por mais insano que seja este ato, esse filho sofria. E ele estava simplesmente tentando sanar uma dor. Que poderia ter vencido, passado por outros processos e conseguido conquistar essa vitória. Mas Deus não julga ninguém. Quem julga somos nós mesmos. Que aí, ao despojarmos do corpo físico, nós, ao retornarmos para o plano espiritual, além da dor que aqui sentimos, por maior que seja ela, nós vamos nos deparar com a dor do nosso remorso, do nosso julgamento, da nossa cobrança, do nosso arrependimento. E nós que vamos nos aprofundar neste inferno que é só nosso. E aí, a espiritualidade não ampara, não há resgate. A todo momento. Os espíritos esclarecidos de luz, eles não viram as costas para ninguém. Eles não julgam ninguém. Eles estão ali para acolher, para ajudar, para direcionar. Mas aí que cabe a questão que o que cada espírito vai passar? Depende de cada um. Depende da evolução de cada um. Depende do esclarecimento de cada um. Porque somos nós que vamos nos aprofundar neste processo. E enquanto nós não despertarmos desse processo, não querermos recomeçar e fazer um final diferente, ninguém pode intervir neste processo, porque vale ao nosso livre arbítrio. Então não tem isso de que eu interrompi a minha vida, então que eu vou sofrer para pagar por isso. Não, ninguém está te cobrando isso. A não ser quem? Você mesmo. Somos nós. Que, ao realizarmos isso, nós vamos somente encavalando situações de dor e sofrimento. Que nós cobramos, questionamos e castigamos a nós mesmos. E pelo padrão vibratório, por essa imersão nessa dor, nesse sofrimento, a nossa vibração nos faz ficarmos isolados, reclusos nas regiões umbralinas. Gente, o umbral não foi criado por Deus, por ninguém. O umbral é simplesmente uma região onde espíritos compartilham o mesmo estado vibratório. Se recolhem e ficam. E como vibram nesta sintonia, aquela esfera fica carregada, porque ela reflete o padrão de vibração daqueles que ali estão.
Então somos nós. Então não há julgamento. E o que a espiritualidade sempre nos alerta é que, por maior que seja a dor, tudo na vida passa. As dores passam, as alegrias também passam, porque nós estamos aqui numa estada temporária. A verdadeira felicidade não é desse mundo. A espiritualidade nos traz isso a todo momento. E o que os espíritos que passaram por essa infelicidade, esse infortúnio, nos trazem como conhecimento, mais uma vez, Memórias do Suicida, um livro clássico da Ivone. Eles vão relatar o seguinte: parei neste momento na minha caminhada evolutiva por causa desta dor. Voltei para o plano espiritual. Me encontrei envolvido em mais dor e sofrimento que eu provoquei a mim mesmo. Até que eu me permita sair deste padrão, a retomar, a restabelecer, a ter uma nova oportunidade de vir para cá, porque como Emmanuel fala, aproveitem cada segundo das suas vidas, porque reencarnar é muito difícil. Tem muitos espíritos querendo reencarnar. Só na aula espiritual da Terra, é 3 para cada um de nós que estamos aqui. Se tem 7 bilhões reencarnados, nós temos 21 bilhões de espíritos na aula espiritual da Terra, querendo ter a oportunidade de se matricular aqui nessa escola. A vaga é concorrida. Então imagina esse espírito, até ele retomar e ter a oportunidade de reencarnar novamente, vai demorar muito tempo. E quando ele reencarnar, ele vai recomeçar de onde? Ele parou. Então ele faz isso. Então, por mais que seja dor, é melhor abraçá-la, saber que ela não é eterna e sair vitorioso, porque a vida vale muito a pena. E nada que acontece é por acaso. Que nós possamos começar a olhar tudo que chega nas nossas vidas como oportunidade de aprendizado e de esclarecimento e de evolução. Aí a vida toma um outro sentido. Temos ainda uns minutinhos. Não chegou nos pergunta ainda. Dando aqui o que o Richardson colocou, para a gente poder entender um pouquinho. Leon Denis, no livro O Porquê da Dor, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz assim, só para sintetizar tudo que a gente falou aqui sobre as aflições, as dores, esse entendimento que o Richard também trouxe sobre as coisas que nós causamos a nós mesmos. Então, Leon Denis diz assim: por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si mesmo. Ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. É, pois, realmente pelo amor que nos tem que Deus envia o sofrimento. Fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. Para isso, Deus pôs nesta terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não o ponto de chegada. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus distribui na existência como um grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Então, para todos nós entender tudo isso, todos vamos passar por aflições, todos vamos ter dores, dificuldades, mas conforme o próprio Cristo diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, tenha perseverança. Nós temos que buscar esse entendimento, porque se a gente ficar lamentando
e buscando somente aquilo que nos aflige, nós vamos esquecer que nós precisamos continuar e caminhar, que há tantas coisas nos esperando para continuar a nossa vida. É o mesmo que a gente querer nos trancar dentro de casa e ficar lamentando, esquecendo que nós temos um trabalho lá fora, que tem pessoas que dependem desse nosso trabalho para o sustento da família, da casa, né, Charles? Então, lembrar que, de fato, nós não podemos nos apequenar nessas coisas, que isso veio para, de fato, nos mostrar que é preciso levantar. Conforme o próprio Cristo, em muitas passagens do Evangelho, nos mostra isso, que a tua fé te curou. O que é a fé? A tua vontade. Se nós não estamos tendo vontade, nós vamos ficar sempre nas lamentações, buscando nos cair e esquecer que precisamos caminhar. Seria como uma areia movediça, nós aqui afundando e não querendo sair disso. Temos que buscar. E ao nosso redor, da mesma forma que foi colocado aqui na pergunta 459, estão ao nosso redor os espíritos, tanto os que não nos querem o bem e muito mais os que nos querem o bem. Ou seja, aqueles que nos querem o mal ao nosso redor e os que nos querem o bem. Quem nós estamos dando ouvido, né? A quem nós estamos sintonizando, a quem nós estamos vibrando. Cabe a nós. As escolhas são nossas. É nós que escolhemos o nosso percurso. Ou seja, nós temos livre escolha. Cabe a nós escolher de que lado vamos caminhar. Se é do lado da luz ou se é do lado da sombra. Que infelizmente acontece e ainda pelas nossas imperfeições damos ouvido a isso e caminhamos nessa direção. Cabe a nós buscar e controlar tudo isso. De que forma? Santo Agostinho disse, através de uma mensagem de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, ou seja, começa a analisar seus atos, suas atitudes, suas vontades, seus desejos, começa a analisar. Assim nós vamos nos conhecendo e vamos tentando sair dessas faixas negativas que nos prendem, que nos assolam, ou seja, que nos traz aflições. No mais, agradecemos a todos, nosso tempo se encerrou. Richardson, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos, os amigos também de casa. Boa noite a todos.